E aí, galerinha, hoje nós iremos falar sobre os regimes totalitários, o chamado nazismo alemão. Uma parte negra da história, uma parte ruim da história, uma parte brutal e triste da história da humanidade. Quando falamos de regime nazista, estamos falando de um regime em que nós tentamos entender como é que as pessoas deixaram um louco, um fascista, um xenófobo, um preconceituoso assumir o poder da Alemanha. Mas no vídeo de hoje você vai entender quais foram os fatores que levaram ao nazismo a ficar tão forte na Alemanha e quais as suas características. E a importância de entender esses regimes totalitários não somente para um vestibular, não somente para uma prova de Enem, mas para a sua vida. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e, é claro, inscreva-se aqui no canal e ative os sininhos de notificações. Vamos pro vídeo? Deve ser agora. Eu não sei que hora. Meu Deus, tô ficando doido. Bem, galerinha, falando sério agora, nós temos regimes totalitários, nazismo alemão. E quando falamos desse regime totalitário, devemos lembrar que alguns fatores que levaram à formação da Alemanha. O primeiro fator, tem que lembrar que a Alemanha vem da Primeira Guerra Mundial e fagalhos. A Alemanha vem derrotada, a Alemanha vem obrigada a pagar indenizações de guerra, perda de território e seguir as normas do chamado Tratado de Versalhes. Essa Alemanha então tem que mudar até a sua forma de governo, e sabemos que tudo começa a partir da chamada República de Weimar. República essa que foi estabelecida a partir do ano de 1919. Tá? O novo regime, uma república em si, cujo o objetivo mais urgente era reorganizar as estruturas políticas e econômicas da Alemanha. E escolheu então um modelo republicano. Aquele que se envolveu no processo achou melhor isso. Só que a Alemanha vai sofrer muito isso, vai sofrer muito com a instituição desse novo governo e devido, é claro, às disputas políticas internas. Podemos falar então que a Alemanha passa por ter duas casas legislativas, isso aqui é muito importante no Comando Central. O Reichstag, o Parlamento, e os Reichsrat, a Assembleia. O chanceler seria então tipo assim o cargo administrador principal, tipo primeiro-ministro, o chefe do executivo. Entretanto, o cargo de chanceler seria preterido em prol do cargo de presidente e comissário do povo. Ou seja, o chanceler tinha um grande o quê? Poder. Na imagem ao lado você tem o Marechal von Rautenberg, que foi o segundo presidente da República de Weimar. Beleza, então a República de Weimar vem, mas está pegando uma Alemanha em crise econômica, está pegando uma Alemanha com várias greves, movimentos, principalmente movimentos de esquerda, como o movimento socialista que está crescendo na Europa, principalmente influenciado pelo que aconteceu na Rússia em 1917, pelo movimento da Revolução Russa. Então esse movimento de esquerda está crescendo, naturalmente. Só que aí, até 1924, a Alemanha oscilou entre enormes bolhas inflacionárias na economia. Mesmo que o governo tentasse recuperar essa economia, ela vivia em grave crise econômica. Ondas de desemprego, insatisfação popular e falta de credibilidade dos líderes e comandantes políticos. Só que aí, em 1925, foi eleito para o cargo do presidente um ex-herói de guerra, o Marechal Paul Vandenberg, que conseguiu, sem muita especificidade, recuperar um pouquinho a economia do país. Aí você tem uma imagem do lado do dinheiro alemão para comprar carne. Então você imagine aí a hiperinflação que a Alemanha estava passando. Essa recuperação momentânea que o Hindenburg consegue fazer na Alemanha é momentânea, porque em 1929, o que acontece no mundo? Ocorre a chamada crise de 29. Crise essa que, se não sabe o que é, tem um vídeo aqui no canal explicando completamente a crise de 1929. O que provocou uma nova onda de recessão e uma nova crise social que foi muito bem aproveitada pelo radicalismo nazista. Aí você percebe na imagem que a burguesia, por medo dessa onda de greve, devido à crise econômica e principalmente devido ao perigo comunista, essa burguesia, como mostra a charge, oferece a cadeira do poder para os regimes totalitários. Observe aí na imagem que você tem a figura de quem? De Adolf Hitler e Mussolini, ok? Tá, mas perguntas, professor, como é que foi fundado o Partido Nazista? É muito interessante isso, porque muita gente acha que foi o próprio Hitler que fundou o partido. Não, o Hitler fez parte, mas não fundou nada. Então nisso, podemos falar que em 19, em Munique, fundou-se um partido totalitário. Um partido totalitário, olha bem as palavras, tá?
José Jacob de Arruda em seu livro História Geral, e também dito por Erich Hobsbawm. O nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, usado como apelo ao sentimento nacionalista. Então eu vou fazer um discurso nacionalista, vou utilizar até mesmo o termo socialista para atrair o trabalhador para essa nova frente totalitária, buscando convencê-lo que esse é o melhor partido. Suas práticas eram intimidar os opositores. Então, se você era contra as suas ideias, tinha uma intimidação. Intimidação, gente, intimidação seria o quê? O uso da força. Eu causar violência. E eu ir brigar com o outro. Os nazistas atuavam com a polícia paramilitar, denominada seções de assalto, AS, ou os chamados camisas pardas. Aí eles aí, ó, já andando na rua, fazendo passeata. Mas eu vou jogar a pergunta para você. Você sabia que o Partido Nazista foi fundado na Baviera pelo ferroviário Anton Drexler, com o nome Partido Operário Alemão? Adolf Hitler compareceu a uma dessas primeiras reuniões como espião militar e acabou aderindo ao partido, desligando-se das Forças Armadas. Em fevereiro de 1920, Hitler já era o dirigente responsável pela propaganda do partido e mudou-lhe o nome para Partido Operário Alemão Nacional Socialista. Mas por que Nacional Socialista? Olha, agora você não sabia, agora você vai ficar sabendo. Como os socialistas eram populares, chamados SOSI, os nacional-socialistas passaram a ser chamados de nazistas. Fonte, Leandro Konder, Introdução ao Fascismo, página 44. Então, se você não sabia da fundação do partido, assistindo esse vídeo agora, você está sabendo, beleza? Só que aí você pergunta, professor, eu já ouvi falar do chamado atentado de Munique ou Putsch de Munique. O que foi o Putsch de Munique? Em novembro de 1923, devido à grave crise econômica, Hitler e seus seguidores tentaram um novo golpe, visando assumir, tentaram um golpe, não foi um golpe visando assumir o poder. Numa cervejaria em Munique, proclamaram o fim da República e, embora acabassem todos presos, ganharam ampla publicidade em todo o país. Afinal de contas, era um grupo que criticava o governo, que criticava a crise, aproveita uma briga de bar, tenta fazer um motim para tentar fazer um golpe de Estado e, consequentemente, ganha vez. As pessoas começam a bater palmas. Nossa, que legal! Eles estão aí defendendo nossos interesses. Tadinhos, enganam-se. Hitler foi acusado de alta traição e condenado a 5 anos de prisão. Só que ele não cumpriu toda a pena, foi libertado após 9 meses. Na estadia da prisão, ajudou então a escrever o seu livro mais conhecido, a livro de cabeceira de todo aquele que gosta disso aí, que é o My Cave, chamado Minha Luta. Seria o manual de todo nazista. Esse livrinho aí de cabeceira, onde ele vai permear o ódio, onde ele, nesse livro ele vai falar da raça superior, ele vai colocar a culpa em judeus, onde ele vai perseguir as minorias, né? Onde ele vai falar da superioridade da raça ariana. Mas embora o golpe não tenha dado a Hitler o poder que ele esperava, aumentou a sua popularidade com os alemães. Convencido de que não conseguiria tomar o poder por meio de uma rebelião, ele reestruturou o partido nazista e conseguiu então, na sequência, levar vários representantes ao parlamento alemão através do quê? Da maneira democrática, da maneira republicana, que foi através das chamadas eleições. Mas, pessoal, quais são as características do nazismo? As características do nazismo é a ideia pseudocientífica da existência da raça ariana, um grupo indo-europeu mais puro. Alguns autores chamam-se de racialismo. Já vou bater de frente e deixar bem claro. Não existe raça ariana. Existe uma única raça, é a raça humana, ou ser humano. Não existe raça superior. Todos são iguais perante a lei e a justiça. Beleza? Então essa aí é a ideia desse movimento. Nacionalismo exacerbado, se apropriar dos símbolos patrióticos de maneira exacerbada, totalitária, onde busca defender os interesses de uma minoria. Totalitarismo, todo o poder concentrado nas mãos do Estado e no chefe de Estado, no caso, o Führer. Anticomunismo, vou perseguir o perigo vermelho, vou perseguir os comunistas, porque esses comunistas vão tomar meu emprego, esses comunistas vão acabar com a nossa economia. O espaço vital, tentar resgatar as fronteiras antes de 1914 e, é claro, criar novas fronteiras com a Europa, o quê? Oriental. E aí, o cidadão dessas ideias aí, que vocês conhecem muito bem quem é, Adolf Hitler. Em 1923, como vimos, ocorre o Putsch de Munique, o atentado de Munique, e em 25 a criação da SS,
Professor, mas o que é a SS? A SS era uma tropa construída por homens de elite, todos selecionados pela considerada pureza racial e pela fidelidade incondicional ao partido nazista. Tinha como lema a frase "My true", que em português significa "minha honra é a lealdade". Então, eram as pessoas de confiança do Adolf Hitler. Aí o símbolo da SS, que você já deve ter visto em algum filme mostrando isso aqui. Com isso, sabemos que em 30 ocorre o quê? As eleições e vitória nazista para o parlamento alemão. O partido tinha alcançado a vitória expressiva que se manifestou na presença predominante de deputados nazistas, ocupando as cadeiras do poder legislativo alemão. No ano de 32, Hitler perdeu as eleições presidenciais para o Marechal Hindenburg. No ano seguinte, não suportando as pressões da crise econômica alemã, o presidente então convocou Hitler para ocupar a cadeira de chanceler. E aos poucos o camarada foi assumindo o poder. Onde eu vou começar a pensar no Estado nazista a partir de 33, onde, com o apoio da alta burguesia, levou o presidente a convidar Hitler para ocupar o cargo de chanceler. Os nazistas não chegaram ao poder, ao que lhe dava mais força para combater os partidos de esquerda. Em 34, morreu o presidente Hindenburg e o parlamento deu poderes plenos a Hitler, que passou a ocupar os cargos de chanceler e de presidente. Mas vamos fazer um parênteses aqui. O grupo nazista é um grupo de extrema direita, ou ultradireita, extrema direita. Ou seja, ele não tem nada de comunista, ele não tem nada de socialismo, é vinculado ao capitalismo, sim, de extrema direita, ok? Estava então instalada a Alemanha a sangrenta ditadura nazista sustentada pela SS, pela AS e pela Gestapo, polícia política da ditadura. Com o início do Terceiro Reich, Hitler supriu o Estado federalista e a bandeira do partido nazista, aquela com a suástica passou a ser a da Alemanha. O Führer começou então a aplicar o programa nazista e os membros do partido ocuparam todos os cargos da administração. Começava assim a escalada da ditadura do terror. Mas você sabia que a SS chama-se Seções de Segurança, que correspondia à polícia política do partido, mais bem treinada e completamente disciplinada e fiel ao Führer. E a Gestapo era a polícia secreta do Estado. Então, quando você estiver assistindo aquele filme, o menino de pijama listrado, a menina que roubava livros, ou lendo algumas obras dessa que fazem referência, você já sabe o que significa SS, SA, SS e Gestapo, assistindo, é claro, esse vídeo. Aí, o símbolo da Gestapo. Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, e é claro que eu tenho que ter um ser pensante por trás para poder controlar as grandes massas, onde eu vou fazer um programa de educação de propaganda desde as crianças, onde eu vou vender a ideia ideológica do nazismo desde pequeno, dentro das escolas, criando o sentimento racista, preconceituoso com as minorias, e esse rapaz aí que é o responsável, principalmente controlando a figura do cinema da época e rádio. Na política, uma política adotada para o expansionismo territorial com a figura do Terceiro Reich e criação dos campos de extermínio, que eram locais onde eram concentrados os judeus, ciganos, homossexuais e minorias, ou qualquer um que fosse contrário à política nazista. Na economia, um Estado interventor que quebrou o Tratado de Versalhes e começou a fazer o chamado desenvolvimento bélico e crescimento econômico da Alemanha. Aí pergunta-se, pessoal, mas por que a Liga das Nações não interviu na Alemanha? Não interviu porque a proposta dele achava que Hitler era peixe pequeno, achava-se que ele não ia fazer nada porque o discurso dele era completamente contra os comunistas. Então deixaram a cobra crescer. Não? Alimentou a cobra e depois ela pegou e mordeu o pé deles. Com isso, vem o marco desse período, que é o marco mais triste da história da humanidade, e a historiografia séria não considera isso uma coisa que se deve aplaudir, pelo contrário, devemos nos comover, devemos chorar, devemos sentir, que é a figura do Holocausto, onde pessoas, minorias, judeus, ciganos, homossexuais e outros afins, pessoas com portadores de deficiência, que não agradasse o olhar do nazista, eram mandados para o campo de concentração ou eram mortos. O Holocausto foi um plano de extermínio contra judeus promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Pensa bem, um plano promovido para exterminar, para gerar morte. Elaborado por Hermann Göring,
aprovar sua criação em 31 de julho de 41, e esse plano chamado de Solução Final foi criado por Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler e tinha como objetivo a erradicação total dos judeus da Europa. Propõe que todos os judeus que não pudessem trabalhar para os nazistas seriam mortos imediatamente, os que estiveram aptos seriam forçados a trabalhar até que a exaustão os matasse. Comendo, se tivesse comida, comeria, se não tivesse, não comeria, podendo como morrer numa câmara de gás, depende de seus corpos sendo cremados, ficando a definhar nos campos de concentração. É um marco muito triste da história da humanidade que não devemos esquecer e não devemos fechar nossos olhos. Fico preocupado com o professor e historiador, que as pessoas não sabem que, por exemplo, aqui no Brasil, que nazismo é crime. Você sabia? Você sabia que a apologia ao nazismo é crime? Simples assim. A Lei 7.716 de 1989 é bem clara ao dizer no parágrafo 1º do artigo 20 que ostentar a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo é punível com a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Por reclusão, entenda-se, a pena aplicada em crimes mais graves pode ser iniciada em regime o quê? Fechado. Fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilize a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Artigo 20, 1º da Lei 7.716 de 1989. Ou seja, o nazismo é um marco muito ruim da história da humanidade. Esperamos que nunca mais aconteça isso no mundo, que esse sentimento de ódio, esse regime de terror nunca mais surge na humanidade, nem agora, nem futuramente. É uma mancha de sangue na história contemporânea da nossa humanidade. No próximo vídeo, iremos falar da Segunda Guerra Mundial. E ainda bem que os aliados irão ganhar. Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil. Fui! Eu quero ir. E agora? Fui. Não fui não. Agora fui.